Pô, legal, agora a gente já tem o nosso repositório local e o nosso repositório na nuvem. E toda vez que a gente terminar um sistema ou um tutorial, a gente vai subir, né? A gente vai criar esse ponto na nossa linha do tempo e vai deixá-lo na nuvem, beleza? Dito isso, a gente pode voltar para o nosso Game Maker, para o nosso IntelliJ. E o que a gente vai fazer hoje é fazer o nosso cliente mandar uma mensagem para o servidor vai mostrar essa mensagem e vai enviar uma mensagem de volta para o Game Maker. O Game Maker vai receber e vai mostrar pra gente essa mensagem, tá? É uma espécie de comunicação. Alguém fala, o outro escuta, o outro fala, a gente escuta. Certo? Mas antes eu preciso abordar rapidinho o que é um buffer, tá? Um buffer, na aula passada a gente falou o que era servidor, client, socket, endereço de IP e tudo mais. E o que falta na nossa equação para poder fechar o sistema aqui é um buffer. E o buffer ele é o responsável por transportar os dados de uma máquina até outra, tá? Na verdade, o buffer ele tem um contexto muito mais geral e o seu funcionamento vai depender do contexto que ele está inserido. Mas no nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com rede, ele vai ser um buffer de rede e ele é responsável por pegar informações e enviar para algum outro ponto. Ele pode ser um buffer tanto de entrada quanto de saída, tá? E ele vai pegar informações do servidor e enviar para o cliente, ou informações do cliente e enviar para o servidor. E eu desenhei ele como se ele fosse mais ou menos essa lista aqui com vários bloquinhos, que vão ser os dados que a gente vai estar enviando. Beleza? Dito isso, o buffer é como se fosse um ônibus. Ele tem um ponto de saída, um ponto de chegada, e ele vai levar um monte de passageiros que no nosso caso vão ser os dados que a gente vai utilizar. Beleza? Os buffers vão estar na memória RAM, ou seja, é uma memória que é para acesso rápido, mas ela deve ser volátil. Ou seja, uma vez que eu uso o buffer, eu preciso descartar ele para ele não ficar ocupando espaço desnecessário na minha memória RAM. Beleza? Dito isso, sabe que o buffer é só um recurso do sistema que serve para poder enviar dados de um ponto a outro. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Game Maker é criar um script. Vamos em Create, Script, e a gente vai criar um script para a gente poder acessar ele de qualquer uma das nossas instâncias, de qualquer um dos nossos objetos. O nome que eu vou dar para esse script vai ser Send Package, enviar pacote, tá? Os nossos pacotes de dados eles vão conter buffer, vão ter um buffer ali que vai ter várias informações. E enviar o pacote é enviar um buffer. A gente está fazendo um aglomerado de dados sair daqui e ir para o servidor. Beleza? Certo. Dito isso, eu te falei que o buffer serve para se comunicar com o servidor e a gente vai precisar de um buffer. Então, eu vou pegar uma variável temporária aqui e vou chamar ela de buffer e vou dizer que ela é essa função aqui, buffer underscore create. Beleza? E essa função ela precisa de 3 argumentos: o tamanho do buffer, o tipo e o alinhamento. O tamanho eu vou colocar 1024, esse tamanho é em bytes, tá? Esse é um buffer considerado grande, tá? Ele é basicamente suficiente para tudo que a gente vai enviar aqui. O tipo de buffer, tá? Buffer, acho que é grow, buffer underline grow, isso. Se você clicar aqui com o botão da rodinha do mouse no meio, ele vai mostrar para vocês os tipos de buffer. Tá? Eu não vou passar por isso aqui, mas pode ser buffer de tamanho fixo, buffer de tamanho que vai aumentando conforme você põe mais dados, um buffer rápido, ele é um pouquinho especial, e tem um buffer wrap. Uma vez que você excede o limite desse buffer, ele acaba sobrescrevendo os dados que já estavam escritos antes. Tá? No nosso caso, a gente vai usar o buffer grow. Se a gente precisar de mais memória para enviar dados, o nosso buffer vai automaticamente alocar essa memória. E o alinhamento, ele diz o espaço que vai estar entre uma mensagem e outra. Então, cada vez que eu escrevo uma mensagem, ele vai dar um espacinho ali para poder escrever o buffer. Seria basicamente assim: aqui eu escrevo o nome do meu personagem, aqui eu dou um espaço, aqui eu escrevo a vida dele, por exemplo, dou outro espaço, escrevo a posição X,
outro espaço, a posição Y. Você pode colocar qualquer alinhamento, eu vou colocar 1, beleza? Dito isso, agora a gente vai ter que utilizar uma função chamada bufferseek. E o que essa função faz? Ela procura por um buffer e seleciona ele para escrita de dados ou para leitura, beleza? O nosso buffer vai ser buffer. A nossa base vai ser 0. E o offset é 0. O que é 1, perdão. O que é o offset? O offset é exatamente esse alinhamento que a gente definiu aqui, ok? Bufferseek, ela vai selecionar um buffer e vai disponibilizar ele para escrita ou leitura de dados. A gente precisa passar um buffer, a gente precisa passar a posição onde a gente vai começar a ler ou escrever, e a gente precisa passar o alinhamento, que é o espaçamento entre cada dados, beleza? Dito isso, a gente criou um buffer, a gente selecionou ele para escrita de dados, e agora a gente vai escrever alguma coisa nesse buffer. Então a gente vai escrever aqui, buffer write. A gente passa qual buffer que a gente vai escrever, o tipo. Caraca, o tipo é UH. Vou escolher aqui buffer UH e você vai de novo clicar com a roda do mouse e você vai ver que existem diversos tipos de buffer dependendo do tipo de dados que você vai passar. No nosso exemplo aqui de comunicação, a gente vai trabalhar com string, tá? Na verdade, a gente vai trabalhar com text. Eles são quase a mesma coisa, só que a string ela vai terminar com um caractere de fim de linha, por exemplo. Essa é uma mensagem. /n. Esse /n pula uma linha. E esse é o caractere de fim de linha quando a gente usa um buffer string. Isso aqui vai atrapalhar a nossa comunicação. O text ele vai mandar só essa é uma mensagem. E é esse tipo de mensagem que a gente quer mandar para o servidor. A gente vai trabalhar só com texto. E vai funcionar bem até. A gente pode até ter alguns problemas de conversão. Mas eu vou ensinar vocês como resolver isso. E o valor que a gente vai passar. Qual o valor que a gente vai passar? Vai ser uma mensagem. Poxa, que mensagem é essa? A mensagem eu vou passar no argumento da função. Certo? Então eu vou dizer aqui que argument 0. Eu passo o argumento 0. Quando eu chego no meu código, eu vou... mensagem é igual argument 0. Ou seja, eu passo o texto que eu quero enviar quando eu chamo a função, atribuo esse valor a uma variável que vai ser descartada depois do código rodar, e eu escrevo o buffer com essa mensagem. Tá, e o que está faltando agora? Está faltando a gente mandar esse buffer. Então a gente vai escrever aqui network underline send raw. Lembra que a nossa conexão que a gente estabeleceu inicialmente era uma conexão raw? A gente vai fazer a mesma coisa. E o socket, qual é o socket? Global.socket. O buffer ID é o nosso buffer. O size. Como é que a gente vai dizer o tamanho do buffer? A gente criou um buffer com 1024, mas a gente também disse aqui que se esse buffer passar desse tamanho, a gente vai aumentar o tamanho dele. Então, como é que eu digo para essa função qual o tamanho do meu buffer? A gente vai utilizar uma outra função chamada buffertel. Buffertel. E esse buffertel, ele vai pegar um buffer e vai dizer o tamanho dele. Dito isso, acabou o meu código para poder enviar uma mensagem. Recapitulando, eu escrevi uma função aqui que ela vai ter uma mensagem como parâmetro, como argumento. Essa mensagem vai ser passada para outra variável. Isso aqui eu fiz só a título de organização, tá? Você pode passar diretamente o argumento 0 aqui, beleza? A gente cria um buffer do tipo grow, com esse tamanho aqui. Você pode mudar o tamanho, você pode mudar o tipo e você pode mudar o alinhamento, tá? Mas eu preferi fazer assim. Bufferseek, ele vai procurar um buffer e vai
pegar ele para poder escrever ou ler dados. Buffer write para a gente escrever no buffer e send raw para a gente enviar esse buffer através da rede, beleza? Dito isso, está escrito o nosso código que vai enviar um buffer para o servidor, tá? O nosso script, certo? Agora que a gente tem o nosso código, vamos utilizá-lo e fazer ele enviar esses dados para o servidor, tá bom? Eu vou criar aqui um novo objeto, create object, e ele vai ser o botão, obj underline bottom. Eu vou também criar um sprite aqui para ele, spr underline bottom, e eu vou só pintar ele aqui de vermelho para a gente conseguir vê-lo na sala, tá? Tá salvo aqui, a gente já tem o sprite associado e a gente vai criar, não, a gente vai só evento do mouse, quando o mouse clicar, né, nesse objeto, eu vou chamar o nosso script send packet e eu vou passar a mensagem que eu quero enviar. Essa mensagem vai chegar no servidor. Beleza. E eu também vou adicionar um log aqui, show debug log, debug message, deixa eu criar uma nova variável aqui, var underline mensagem é igual a essa string aqui, e vou passar aqui underline mensagem e underline mensagem. Beleza. Agora eu vou arrastar esse objeto aqui para nossa sala e vou rodar o nosso jogo e vamos ver o que vai acontecer. E a conexão falhou, o servidor não está ligado. Vou dar um Shift F10 aqui para poder ligar o servidor. Não tinha nenhum servidor escutando na porta 8080, então a conexão falhou. Tá. Conectou. E agora quando eu clico aqui, aparece aqui no nosso log, ó, essa mensagem vai chegar no servidor. A nossa mensagem, ela foi enviada. Tá. E aí? Por que a mensagem não está aparecendo aqui? E por que no meu terminal mostra que o nosso programa foi encerrado? Agora é a parte que a gente vai escrever a leitura do servidor. Beleza? Aqui, o nosso programa, ele roda só uma vez. Como? Pela própria forma que eu escrevi, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente vai criar um server socket e quando a gente recebe uma conexão, a gente aceita. E é só isso que o programa faz, literalmente. Eu não escrevi nenhuma outra instrução dizendo o que ele tem que fazer com essa conexão. O programa ele literalmente acaba aqui. Então quando a gente recebe uma conexão, o programa simplesmente acaba. Então a gente precisa agora começar a gerenciar os nossos clientes que estão se conectando com o nosso servidor. E a gente vai começar a fazer isso agora. Certo, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar isso aqui num try with resources. Se você não sabe o que é isso, vou dar uma explicação muito breve, que lembra que eu falei que esse new server socket era um recurso do sistema que nem sempre vai estar disponível? Então, como ele nem sempre está disponível, a gente joga ele dentro do try. Só que esse server socket ele também é um recurso que ele é fechável, por assim dizer. Ou seja, você abre para poder acessar, né, as informações e quando você termina você tem que fechar para poder liberar o acesso para outro processo que tente acessar. Só que existe uma forma de você autogerenciar isso, ou seja, a gente usa o que tem que usar e depois disso a gente fecha automaticamente. Como que isso funciona? Aqui dentro desse try eu abro um parênteses e eu jogo esse recurso para cá para dentro. E o próprio try vai fechar esse recurso automaticamente quando ele não estiver mais sendo utilizado, tá bom? Isso aqui é só para a gente melhorar um pouquinho a legibilidade do código e aproveitar melhor os recursos que o Java oferece, certo? Dito isso, lembra que eu falei que o nosso programa estava encerrando assim que alguém se conectava ao nosso servidor? E como que eu resolvo esse problema? Eu vou criar um loop infinito que vai estar sempre escutando
né, as conexões e ele vai estar sempre aceitando as novas conexões. E como que eu crio um loop infinito? While é uma ferramenta de loop. True. True é uma condição que vai ser sempre verdade, porque ela é verdade. Pronto. Dentro desse bloco aqui, tudo que tiver aqui, tudo que eu colocar aqui, vai estar executando para sempre, né, até que dê um erro na aplicação ou até que eu faça, né, esse loop se encerrar dando um break, por exemplo. Eu poderia dar um break, ele encerrar o loop. E agora, ao invés de aceitar, né, a conexão fora do loop, eu vou aceitar dentro do loop, porque esse loop está sempre escutando as conexões. Beleza. Eu também quero adicionar uma mensagem de que o servidor está escutando, né? Então, servidor escutando. Acho que dá para ouvir os cachorros, né? Desculpa pelos cachorros. Na porta mais forte. Então, agora, quando eu conseguir iniciar o meu servidor, ele vai deixar essa mensagem dizendo que o servidor está escutando na porta 8080. Beleza? Bom, então a gente já deu uma melhorada aqui na estrutura do código, muito leve. E agora, beleza, eu tenho meu servidor que está escutando e aceitando novas conexões. Como que eu vou gerenciar as mensagens? Como que eu vou gerenciar, né, se uma conexão saiu, entrou? Como é que eu vou mandar uma mensagem específica para algum socket? Para poder fazer isso, eu vou precisar de uma nova classe. E essa nova classe que vai ser responsável por gerenciar cada cliente que se conectar no nosso servidor, beleza? Esse código eu vou escrever daqui a pouco. Eu vou começar criando aqui uma nova classe e eu vou chamar de Client Handler, porque ele vai lidar com os clientes. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui, quando eu crio essa classe Client Handler, é colocar um extends thread. Tá? O que é thread? Thread é uma classe do Java que é utilizada para lidar com concorrência. O que é concorrência? O que seria thread? O que seria concorrência? Quando eu começo a rodar esse programa aqui, ele vai rodar, beleza, ele vai escutar as conexões, só que ele não tem um processo para cada conexão. Todas as conexões elas estão sendo gerenciadas pelo mesmo processo, que é quando eu aperto Shift F10, eu tenho meu servidor escutando na porta, e esse único processo aqui estaria gerenciando todas as conexões. Isso é ruim em termos de performance e é ruim em termos de organização. E o que eu vou passar a fazer? Toda vez que um novo cliente se conectar, eu vou criar um client handler que vai estar associado ao socket do cliente que acabou de se conectar. Então imagina que você tem o socket 1. Você se conectou, o servidor aceitou essa conexão, ele vai criar um client handler associado ao socket 1. E esse client handler que foi criado, essa thread, esse processo paralelo que foi criado, ele vai lidar única e exclusivamente com o socket 1, que é o socket que acabou de se conectar. Isso é muito bom em termos de organização, tá? Ele tem aí o seu custo computacional. A gente vai conseguir melhorar a performance disso depois, mas eu vou deixar lá para o final do curso, tá? E a gente vai começar a escrever agora o nosso client handler. Certo. E o que eu preciso aqui no nosso client handler? Lembra que eu disse que ele vai estar associado a um socket? Então a gente vai criar uma variável privada final, porque ela não vai ser alterada durante a execução dessa classe, durante a execução desse processo. E eu vou chamar de client socket, né? Nada mais justo. Né? Final client socket, socket, client socket. Vou importar a classe. Tá? E aqui a gente precisa criar um construtor que vai receber esse client socket. Então a gente põe aqui public client handler. E a gente passa aqui socket, client socket. E a gente diz que this.clientSocket vai ser igual ao client socket. Certo? Quando essa classe for criada, ela vai receber um client socket e é assim que a gente faz a associação. Cada client handler ele tem um client socket associado a ele, mais uma vez. E agora eu vou criar aqui o método que vai fazer a gente ficar escutando pelos dados, que vai processar esses dados e por aí vai. Tá? Esse método ele precisa se chamar run, porque toda vez que uma thread é criada,
o Java vai buscar pelo método run para poder rodar. Então, public void run, certo? Beleza. E lembra que eu te falei que o client socket ele é um processo do sistema que fica monitor, que ele tem lugar para sair, lugar para chegar, tem dados de entrada, dados de saída, e tudo isso é monitorado pelo sistema. E o Java tem uma classe para poder a gente trabalhar com essas informações que o sistema está dando para a gente. E essa classe é a input string, client socket. Então eu vou, a partir do meu socket, pegar essa input string, tá? E que também é um recurso do sistema, que pode ou não estar disponível para entrada. Então eu preciso, de novo, colocar dentro de um bloco try-catch, caso ocorra qualquer problema com a abertura desses dados, né, com a leitura. Então, aperto Alt-Enter, surround with try-catch, e ele já faz isso aqui para mim. Beleza. O que seria a input string? String não tem exatamente uma tradução que eu considere boa para o português, mas eu gosto de pensar como sendo um fluxo. Input string seria fluxo de entrada. E por que fluxo? Quando você abre uma torneira, você gera ali um fluxo d'água. E uma vez que aquela água passou, você não pode mais pegar aquela água que já passou. Na nossa analogia aqui, claro que existem outras formas, mas com a input string é a mesma coisa. Uma vez que esse dado entra aqui, ele vai ser recebido pelo sistema, vai ser lido. Se você não fizer nada, você perdeu a oportunidade, porque ele é descartado pela memória. E o que a gente vai fazer com esse input string? A gente vai ficar lendo ele o tempo todo, e toda vez que ele tiver algum conteúdo, a gente vai executar um código baseado nesse conteúdo, beleza? Essa input string, ela é um array de bytes. Lembra que eu falei que a nossa conexão com o servidor era uma conexão raw, uma conexão crua? Então, os dados eles são enviados em forma de bytes. E agora eu vou precisar de um array de bytes, que vai ser um buffer, tá? Que vai ser igual a new char 1024, que vai ser o tamanho do nosso buffer. E a gente também vai ter um inteiro que eu vou chamar de byte, que vai ser o tamanho desse array. E agora tudo que eu preciso fazer é criar um loop que vai ficar lendo o tempo todo essa input string e vai executar o código se ela tiver algum conteúdo. Como que eu fico o tempo todo lendo? Isso, vou precisar de um while, e esse while vai ficar verificando o tamanho do input string. Quando tiver dados, esse tamanho vai ser maior do que 0, tá? Então vamos lá, eu preciso de uma variável para esse input string, para eu poder acessá-lo. E eu cometi um erro aqui, que na verdade o array ele não é um array de char, ele é um array de byte, porque os buffers eles são enviados em bytes, não em chars, tá? Char é um caractere, byte é um binário, 0 ou 1. Beleza, como que a gente vai escrever esse while? O input string ele tem um método para a gente ler o input string. Nada mais natural, porque a gente precisa trabalhar com esses dados. Então, a gente vai utilizar o método read, que serve para ler. E como que esse método funciona? Ele vai ler o input string, se tiver dados, ele vai colocar isso dentro de um buffer. Então, nesse argumento aqui, eu preciso passar o buffer que a gente criou. Além disso, esse método ele também retorna a quantidade de dados que foram lidos, né? O tamanho, né, dos dados em posições do array. Então eu vou associar esse tamanho aos nossos bytes. Então toda vez que esse bytes aqui ele for maior do que 0, né, ou diferente de -1, isso quer dizer que tem dados. Por quê? Métodos de leitura geralmente eles retornam -1 quando você não tem nenhum dado. Beleza. E eu vou fazer o while em cima disso. Eu vou ficar fazendo essa atribuição em um loop, e toda vez que ele encontrar algum dado, ele vai rodar esse código. Então, eu coloco aqui. Agora, a gente está atribuindo o input string ao bytes, ou seja, o que essa função retorna. O byte vai valer -1 se não tiver nada, e ele vai valer o valor que o método retornar se tiver alguma coisa. E agora, eu vou checar se isso é diferente de -1.
Beleza, nosso while está certinho. Recapitulando, o que isso aqui faz? O input read ele vai ler o input string e vai salvar os dados no buffer. Ele retorna para o bytes, tá, a quantidade de dados que tem naquele buffer. Se for -1, quer dizer que não tem nada. E se for diferente de -1, quer dizer que tem alguma coisa. Então o nosso código vai executar. Beleza? Agora que a gente já tem o nosso while pronto, a gente vai precisar de uma forma de transformar esse array de bytes, que é o buffer, em uma string, para poder a gente manipular ou mostrar, seja o que for. E, felizmente, a classe string do Java, ela tem um método para poder construir uma string a partir exatamente dos dados que a gente tem. Eu vou chamar essa string de mensagem, new string, e aqui ele tem vários tipos de construtores. Os argumentos que a gente tem para passar é o buffer e o byte. Eu vou começar passando aqui o buffer. Depois eu preciso passar o offset. Ó, ele já mostra aqui as opções de construtores que tem. Os que começam com byte, a gente tem essas opções aqui. E a gente vai passar o offset, que é onde o nosso buffer começa. Esse número é o número que a gente colocou aqui, quando a gente deu o nosso buffer seek, tá? 1. Se você colocou 0, você coloca 0, tá? E a gente agora tem que passar o tamanho. E o nosso tamanho ele está na nossa variável byte. E agora a gente ou passa um char7 name ou um char7. Char7 ponto esse daqui, standard char7.utf8. Essa é a codificação que o GameMaker utiliza para poder ler as mensagens, e também é o que a gente usa para poder ler. Ó, se você ver aqui embaixo no IntelliJ, tá? O TF8, e esse é o padrão de codificação de mensagens, tá? Dito isso, a gente recebeu aqui o input string, a gente transformou ele numa mensagem, e agora tudo que a gente precisa fazer é colocar essa mensagem no console, tá? Esse vídeo já deve estar grande demais, mas acho que agora a gente termina a nossa jornada aqui, pelo menos para poder receber os dados, tá? Na verdade não terminamos ainda, porque a gente ensinou aqui para o Client Handler o que ele deve fazer quando ele for iniciado, mas a gente ainda não disse para o servidor iniciar um Client Handler cada vez que um socket se conectar, tá? Então a gente vai dizer isso aqui para ele agora. E como que a gente faz isso? New Client Handler, a gente tem que passar o client socket aqui, porque é o identificador dele, ponto start. Esse método ele inicia uma nova thread, né? E agora quando ele iniciar essa nova thread, ele vai criar uma nova thread e vai executar esse método run aqui do Client Handler, beleza? Então agora a gente bota o servidor para rodar. Vai no nosso GameMaker, aperta F5 para poder rodar, conectou, clico aqui para poder enviar a mensagem, a gente sabe que essa mensagem vai chegar no servidor, e agora a gente vai para o nosso terminal e tem aqui essa mensagem vai chegar no servidor. Tem esse quadradinho aqui, eu preciso depois ver o que causou ele, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então, desculpa gente pelo vídeo grandíssimo, mas eu acho que para poder fazer sem ficar muito corrido, os vídeos têm que ficar grandes, infelizmente. Mas obrigado aí pela paciência, obrigado por assistir. O próximo vídeo vai ser sobre como enviar dados do servidor para o cliente e como exibir no log. O próximo vídeo vai ser bem mais rápido do que esse, tá? E é isso. O Git eu vou fazer na próxima aula, que vai englobar tanto o envio quanto o recebimento de mensagens, tá? Agradeço aí. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.